Muito boa tarde a todos. É com muita honra que estou aqui presente e devo começar. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui presente e começo, obviamente, por agradecer ao excelentíssimo senhor diretor do Centro de Investigação, professor doutor Joaquim Veríssimo Serrão, professor doutor Martinho Vicente Rodrigues, e ao senhor presidente da Academia de Marinha vice-almirante José Silva Carreira, e também lembrando a minha cara amiga e colega, a professora doutora Ana Paula Avelar, que é sempre um prazer ouvir, e a sua eloquência sobre uma figura apaixonante como é a do seu, também nosso, Fernão Lopes Castanheira, inspiradora da história e natural de Santarém. Portanto, eu agradeço a possibilidade de estar aqui presente e quero aproveitar a ocasião para falar de uma figura que eu não me canso de falar, Vasco da Gama. Porque, infelizmente, receio que haja poucas pessoas que falem de Vasco da Gama, e desculpe às vezes tentar amenizar, brincando um pouco, havendo poucas pessoas que falam da Gama, falo eu, porque eu não me esqueço, como já porque foi dito nas referências das obras a que eu me dedico por paixão a escrever e a aprofundar as grandes figuras da história da cultura portuguesa e universal, e Vasco da Gama é uma das grandes figuras. E por isso mesmo, aproveitando a ocasião de estarmos nos 500 anos, no contexto dos 500 anos da morte de Vasco da Gama e nos 500 anos do nascimento de Luís de Camões. Portanto, eu aproveito sempre a ocasião de lembrar que o homem que cantou Vasco da Gama, Luís de Camões, também, por coincidência, nasceu no ano em que morreu o seu herói, Vasco da Gama. E estas duas figuras relevantes da história da humanidade, eu acho que é melhor dizer da história da humanidade em vez de ser só a história de Portugal, têm uma ligação a Santarém bastante curiosa, porque ambas poderão, eu não tenho a certeza, mas enfim, teoricamente, e poderão mesmo de facto, ter uma ligação a Santarém pelo lado materno, porque a mãe de Vasco da Gama poderá, Isabel Sodré, poderá ter uma ligação a Santarém. E a mãe de Luís de Camões, Ana Sá de Macedo, ou Ana de Sá, ou Ana de Macedo, Ana de Sá de Macedo, poderia ter nascido também em Santarém. É evidente que há algumas... não há certezas sobre, de facto, se nasceram ou não em Santarém, a mãe de Vasco da Gama e a mãe de Luís de Camões, mas a possibilidade mantém-se, nomeadamente pela relação e pelo estabelecimento dessas relações que são referidas em várias fontes antigas existentes, que é bonito, de facto, evocar que, enquanto Vasco da Gama nasceu em Sines, e, portanto, provavelmente Luís de Camões terá nascido em Lisboa, mas, não se tem certeza, mas há dúvidas sobre tudo, mas a verdade é que o Vasco da Gama sabemos que nasceu em Sines, e, portanto, isso é bastante seguro. Agora, sobre o problema da mãe Isabel Sodré ser de Santarém ou não, pareça que possa ser, mas há algumas dúvidas, como vamos acabar por ver, mas de qualquer maneira, e é essa a minha pretensão aqui me referir, que Vasco da Gama teve uma ligação muito profunda à família Sodré, à família da mãe de Vasco da Gama, Isabel Sodré. E é isso que eu vou aqui evocar também. Portanto, eu vou dar um destaque particular, por várias razões, a um momento que é o da primeira referência que se conhece da família paterna do Vasco da Gama, o primeiro documento em que Vasco da Gama é referido, em 1480, e também
em que a mãe de Vasco da Gama é pela primeira vez referida nesse documento, 1480, que tem de ser melhor aprofundado, como vamos ter a ocasião de falar, a propósito da data de 1480, em que se recebeu a primeira tonsura, uma cerimónia que o habilitava a receber benefícios eclesiásticos quando era jovem, entre 9 e 11 anos, não sabe muito bem a idade, mas vários jovens receberam nessa altura em Sindes, pelo bispo de Safim, essa honra da chamada primeira tonsura. Portanto, Vasco da Gama começou desde novo a distinguir-se ao serviço do rei Dom João II, nomeadamente em 1492, em que ele esteve ligado ao apressamento de uma caravela da mina com ouro por ordem do rei Dom João II, com muito sucesso, e talvez daí a força manifestada nessa ação que o promoveu e que fez com que ou Dom João II ou já Dom Manuel o tivessem promovido para primeiro capitão-mor da viagem que descobriu o caminho marítimo para a Índia. De qualquer maneira, ele era um homem de garra, de força, que pertencia à Ordem de Santiago, talvez desde 1488, e que tinha 2 comendas que lhe foram dadas em 1425. Portanto, ele foi inicialmente um homem da Ordem de Santiago, que está ligado à região de Setúbal, de Alcácer, do Alentejo, do litoral, e depois, mais tarde, devido a problemas desagradáveis que ele teve em Sines em 1507, transferiu-se para a Ordem de Cristo. Deixou a Ordem de Santiago para a Ordem de Cristo, porque entrou em conflito com o governador da Ordem de Santiago, o Dom Jorge. Eu irei fazer algumas invocações do cantor de Vasco da Gama, que é sempre bonito, e eu não deixo de recomendar que leiam os Lusíadas. É sempre agradável ler, e eu convido sempre a ler. Eu confesso que sou um leitor fanático de obras grandes da história da cultura, como é o caso de Os Lusíadas e o caso de Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Portanto, não me canso de ler, mas enfim, pelo menos as pessoas que não se cansem tanto de ler, mas que leiam essas 2 obras máximas, que são um espetáculo de categoria, de elevação sublime. Portanto, não posso parar de elogiar estas obras. E, portanto, em que ele faz um dos melhores elogios de Vasco da Gama, em que diz: trabalha por mostrar Vasco da Gama que essas navegações que o mundo canta não merecem tamanha glória e fama como a sua, que o céu e a terra espanta. Portanto, tudo o que Camões escreve é bonito. Eu gosto sempre também de focar, para tentar passar a imagem de Vasco da Gama, porque Vasco da Gama foi um homem de carne e osso, e felizmente existe um retrato de Vasco da Gama que eu penso que é verosímil e é aceitável, enquanto que geralmente os retratos que se têm-se publicado de Vasco da Gama são de fantasia, nomeadamente um que está no Museu de Arte Antiga e outro que está na Sociedade de Geografia de Lisboa, que na minha opinião, não representam de forma alguma Vasco da Gama pelo seu estilo, pelas características, não se me afigura verosímil. Por isso, o único retrato que eu penso que é verosímil, pode não ser muito rigoroso, mas que é verosímil aceitar para Vasco da Gama, foi pintado pelo já há pouco referido cronista Gaspar Correia, que viveu na Índia desde 1512 e que escreveu as Lendas da Índia e que conheceu os vice-reis e governadores do Estado da Índia e que, por ordem de Dom João de Castro, em 1547, teve de os representar. Dom João de Castro pediu para ele representar, como ele tinha muito jeito para o desenho, e ele dizia que os retratos que ele fazia, por ordem do Dom João de Castro, eram retratos que qualquer pessoa que tivesse visto os governadores e vice-reis que ele representava os conhecia. Portanto, ele diz isto, não sei se é propaganda da sua arte de desenhar, mas que era admitido, tem algum fundamento. E daí que ele, Gaspar Correia, que conheceu Vasco da Gama, nomeadamente em 1524, quando ele foi na 3ª vez à Índia e morreu, precisamente, no dia 24 de dezembro, em Coxim, provavelmente Gaspar Correia esteve presente nessa morte em Coxim, no dia 24 de dezembro, e, portanto, eu aceito que este desenho tem profundamente, é um retrato de memória, não é tirado ao natural, mas é um retrato de memória que penso que é verosímil. Portanto, voltando outra vez ao nosso mestre
Camões, Vasco da Gama, o forte capitão que a tamanhas empresas se oferece, do soberbo e de altivo coração, a quem a fortuna sempre favorece. Portanto, digamos que é um homem, pela sua força e pela sua tenacidade, consegue cumprir as suas missões, por mais difíceis que sejam. E, portanto, não há dúvida de que, e eu não me canso de dizer isto, que, de facto, Vasco da Gama merece todos estes elogios de Luís de Camões, porque não há dúvida de que realizou a mais difícil e notável viagem de descobrimento de navegação marítima que tinha sido feita até ao seu tempo. Não havia nenhuma viagem marítima tão notável como esta que ele fez entre 1497 e 1498, em que descobriu o caminho marítimo para a Índia. Não há nenhuma viagem tão difícil, tão admirável como é que ele fez. E esta viagem, no entanto, foi ele o executante, mas devemos dizer sempre que Vasco da Gama deve a sua fama e o seu mérito ao rei Dom Manuel I. Foi Dom Manuel I que o incumbiu da missão, porque se Dom Manuel I não tivesse incumbido da missão, e se ele não tivesse cumprido a sua missão, nós estaríamos aqui a falar de Vasco da Gama, que seria o obscuro fidalgo que ninguém falaria dele. Mas estamos a falar, e ainda bem, porque ele se notabilizou e merece ser recompensado com a memória eterna, porque ele foi daqueles que se libertou da lei da morte, como Camões disse. E por isso que o retrato que dele é feito por João de Barros, que o conheceu. João de Barros, quando ele partiu em 1524, já tinha uns 25 ou 26 anos, ou 27 anos, portanto já conhecia muito bem, e ele faz esse retrato que está aí dito, e também diz que ele devia ser conhecido por Vasco da Gama, o da Índia, porque ele dizia que à maneira dos romanos devia ser tratado o da Índia, porque foi o feito da chegada à Índia. O Diogo do Couto exagerou mesmo, dizendo que a Ásia não se devia chamar Ásia, mas devia-se chamar Gama, porque se ele dizia que, erradamente, que a América se chamava América por causa do Américo Vespucci, que teria descoberto a América. A América foi Cristóvão Colombo, mas ele dizia, e geralmente disse no início que era Américo Vespucci, chamou-se América, derivado do Américo Vespucci. Com mais honra se deveria dizer que a Ásia se devia chamar Gama, porque foi o Gama que a descobriu. Quer dizer, descobriu o caminho marítimo para a Índia, e obviamente já era conhecido. Mas, portanto, era um enaltecimento grandioso. Mas o João de Barros traça um retrato, dizendo que era homem de meia estatura, um pouco envolto em carne, com vigor, assim, cavaleiro da sua ousada de meter, qualquer feito, autoridade, sua paixão, sua fortuna. Portanto, um homem com grandes capacidades, com grande dureza, grande resistência, e um homem que sabia mandar e cumpriu a sua missão, que é o que interessa. Portanto, Vasco da Gama deve ser referenciado fundamentalmente a partir dos sítios principais da sua vida, o nascimento de Vasco da Gama em Sines, a vivência que ele teve em Lisboa e depois, no fim, quase no fim da vida, o facto de se ter feito conde da Vidigueira. Na Vidigueira, além de também ter sido dono de uma cotada em Nisa. Portanto, ele é um homem, e também teve relações com Évora, portanto, é um homem sobretudo do Sul, e portanto, é uma figura que, sobretudo, ele tinha uma grande paixão por Sines e que, de facto, o que ele queria era ser senhor de Sines. E a primeira recompensa que ele pediu ao Vasco da Gama, ao Dom Manuel, quando ele chegou do descobrimento marítimo para a Índia, ele chegou e disse: eu quero Sines. E o rei Dom Manuel prometeu-lhe dar Sines em 24 de dezembro de 1499. Só que prometeu, mas não cumpriu, não conseguiu cumprir, porque o governador Dom Jorge, filho bastardo de Dom João II, governador da Ordem de Santiago, não o autorizou. E Dom Luís de Noronha, que alcaide-mor de Sines, também não autorizou, e portanto o Vasco da Gama teve de ser expulso de Sines por ordem de Dom Manuel, um momento muito triste nas relações do Dom Manuel com o Vasco da Gama, na medida que o Dom Manuel sempre recompensou muito bem Vasco da Gama com o título de vice-rei, portanto, o título de Dom, 300 mil réis anuais, e depois ainda lhe deu mais, bastante dinheiro, deu-lhe honras, benefícios para o comércio, teve imensas possibilidades e vantagens que o Vasco da Gama foi muito bem recompensado, exceto não conseguir vencer o Dom Jorge, que é sempre um problema de facto difícil de explicar, porque
porque o Dom Manuel aparentemente não quis se opor ao Dom Jorge. Mas enfim, são outras coisas que não interessa muito aprofundar. Eu também gosto de divulgar a noção, isto por causa de pormenores de rigor histórico que eu gosto de cumprir e que às vezes passam despercebidos às pessoas que não ligam muito a esses pormenores, mas eu acho que é importante, mas devo dizer, porque mais um ano, menos um ano, mais 2 anos, menos 2 anos, não é muito relevante, mas eu gosto do rigor, não custa nada ser rigoroso. Ou pelo menos tentar ser, porque Vasco da Gama, geralmente, no século XVIII, começou-se a dizer que teria nascido por volta de 1469, o ano em que nasceu Dom Manuel, 1469, ou 68, uma coisa assim, mas eu penso que, de facto, terá nascido em 1466. Quem o diz é Diogo do Couto, que foi o primeiro cronista de Vasco da Gama, que escreveu o Tratado dos Gamas, que só foi publicado em 1998, e apesar de ter sido publicado em 1998, não tem sido lido, e por isso eu li e faço a divulgação desse facto, porque, de acordo com o manuscrito que está na Biblioteca Nacional, se afirma que ele morreu em Coxim, a 24 de dezembro de 1924, com a idade de 58 anos. E quando ele foi nomeado em 1429, em 1427, em janeiro, extremou-se por Dom Manuel para capitão-mor da Armada que ia para a Índia, ele tinha 30 anos. Ora, descontando 30 anos, portanto, a partir de 1466, juntando 30 anos e juntando 58 anos, dá 1466. Eu, portanto, penso que se deverá retificar isso. Pode ser que o Diogo do Couto se tenha enganado, mas pelo menos teria mais fundamento que os do século XVIII para descrever isso, e outras referências não têm fundamento nenhum, mais antigas ainda para o Vasco da Gama. Portanto, ele era um homem que estava no vigor da idade, 30 anos, quando foi para a Índia, e morreu com 58 anos na Índia, mais alguns que o Dom Manuel morreu em 1521 com 52 anos. Portanto, sobre o Vasco da Gama, eu gosto sempre de dizer isto porque estou muito a fazer a obra, porque estamos aqui numa colaboração com a Academia de Marinha, que em 1999 me deu a honra de convidar para coordenar o livro A Viagem de Vasco da Gama à Índia, com só a módica quantia de cerca de 700 páginas, em que eu coordenei com os comandantes José Manuel Marião Pereira e Gomes Pedrosa, que fomos à Índia, andámos a ver tudo o que havia para haver e explicámos tudo o que havia para explicar. É uma obra que não tem sido muito divulgada, que a Academia de Marinha publicou. O livro está, acho que ainda está à venda na livraria da Marinha, ao pé do Museu da Marinha em Belém. E, sobretudo, a Academia de Marinha teve muito bom gosto, que, tal como quase todas as obras, penso eu, que pôs em digital, pode ser consultável na internet, em digital. Portanto, qualquer pessoa que queira ver mais os pormenores sobre a primeira viagem de Vasco da Gama tem aqui tudo explicado, tanto quanto eu e os meus colegas conseguimos fazer. Também aqui entro na forma como se conhece muito bem a viagem de Vasco da Gama. Felizmente se conhece muito bem a viagem de Vasco da Gama, porque felizmente ia com essa viagem um homem, um degradado, que se chamava Álvaro Velho do Barreiro, que era do Barreiro, Álvaro Velho. E esse Álvaro Velho ia incumbido pelo rei Dom Manuel, ou pelos responsáveis pela viagem, de escrever um diário, uma relação da viagem, que às vezes é chamado de roteiro, mas realmente é um diário mais do que uma relação da viagem que ele ia escrever de pouco em pouco. E muito bem. Não era um Pedro Vaz de Caminha, mas era muito bom à mesma a escrever com todo rigor os episódios dessa grande viagem. Enquanto Pedro Vaz de Caminha escreveu uma semana de descobrimento do Brasil, ele descreveu uma viagem que demorou 2 anos. Ele não acabou a viagem, porque teve de ficar ainda na África, não interessa aqui pormenorizar. Mas, felizmente, que esta obra, que foi publicada apenas em 1838, ficou manuscrita em 1838, mas que, graças ao nosso Fernão Lopes de Castanheda, copiou-a quase integralmente. Copiou-a, adaptou-a, com mais alguns acréscimos, testemunhos presenciais, fontes orais, etc. E valorizou até a própria relação, não com tantos pormenores, mas graças a Fernão Lopes de Castanheda, nós conhecemos, e todo o mundo passou a conhecer, traduzido para várias línguas, a viagem de Vasco da Gama. Que devo confessar que o notável humanista e cronista João de Barros, rival de Fernão Lopes de Castanheda, e um homem que, em termos de cultura, apesar da nossa grande admiração pelo Fernão Lopes de Castanheda, que em termos de rigor excedia o João de Barros,
Mas, em termos de categoria cultural, humanista, ele tem um texto, de facto, com uma prosa e com uma concepção superior, etc. E então, mas na descrição da viagem do Vasco da Gama, que compara o Castanheda com o João de Barros, vê que, de facto, o João de Barros não é assim tão rigoroso e tão popularizado como o Castanheda, que se baseou no Álvaro Velho. E tudo isto para dizer que a obra que canta imortalizou a viagem do Vasco da Gama, os Lusíadas, baseia-se no Castanheda, sobretudo no Castanheda, e no João de Barros também, em aspectos gerais, também se baseia, obviamente, no João de Barros, mas a viagem geralmente segue mais de perto, porque o Camões percebeu que o Castanheda era mais rigoroso, para descrever muito bem a viagem de Vasco da Gama. E, portanto, é bom que se leiam estas obras para se poder conhecer bem essa viagem fantástica. Portanto, aqui, como já vos referi, Dom Manuel, Vasco da Gama e a Armada, 4 navios que partem em 8 de julho de 1497 para a Índia e que chega em 18 de maio de 1498 à Índia. Portanto, demora uma viagem de 10 meses. Portanto, pouco mais de 10 meses de viagem até conseguirem chegar à Índia. Partem de Lisboa, uma cidade que está em grande crescimento e é considerada uma das maiores cidades da Europa no seu tempo, no século XVI. Eu gosto de dizer que é uma espécie de centro do mundo, centro do comércio mundial a partir do reinado de Dom Manuel, que era a capital que Dom Manuel muito cuidou e amou. Dom Manuel, só quando havia peste, só tinha de ir passar férias de inverno a Almeirim e Santarém, ou de verão a Sintra, é que ele não estava em Lisboa. Quando havia peste, fugia de Lisboa. Portanto, e daí que muitas vezes ele, enquanto que Dom João II esteve muitas vezes em Santarém, Dom Manuel não esteve tanto em Santarém porque preferia estar mais descansado ali em Almeirim, que é quase Santarém, não é? Mas também vinha muito frequentemente a Santarém. Nós às vezes não sabemos muito bem se ele está em Santarém, se está em Almeirim, se está nos dois sítios, porque de Almeirim para Santarém é fácil. E ele, portanto, vendo os itinerários que eu tive cuidado de fazer com o meu amigo Joaquim Cadeias Silva, nós conseguimos apurar que ele, geralmente, os invernos, que era mais agradável passar em Santarém ou em Almeirim, sobretudo em Almeirim, ele passava-os aqui. Depois o resto era Lisboa, também em Évora, também foi muitas vezes a Coimbra. Geralmente andava sempre pelo centro do país e sempre focado em Lisboa, porque era o centro do Império. Portanto, a viagem de Vasco da Gama é bastante bem conhecida, não vou aqui representá-la, porque caracteriza sobretudo pela descoberta da viagem no Atlântico Sul, que quase se aproximou do Brasil para conseguir descobrir os ventos favoráveis para dobrar o Cabo da Boa Esperança. Depois, com a ajuda de pilotos, do piloto Guzarate, em Melinda, consegue dar a viagem para a Índia, fazer a viagem para a Índia. Portanto, este mapa atual pode ser bem confrontado com o famoso planisfério de Cantino, 1502, em que a gente já viu o mundo com a África toda representada depois da viagem de Vasco da Gama, a Índia com a representação já depois da viagem de Vasco da Gama, com o Brasil depois de Pedro Álvares Cabral o ter descoberto. Portanto, é o primeiro mapa moderno do mundo. Isto passar 3 anos da viagem de Vasco da Gama. Portanto, é uma obra que a gente consegue acompanhar a viagem de Vasco da Gama a par e passo. Esta é a última etapa. Eu gosto de confrontar o mapa de Cantino com o mapa atual, em que se consegue confrontar. Portanto, é só aqui só para dar, digamos assim, uns tópicozinhos do ponto final, da fase final da viagem de Vasco da Gama, que é menos conhecida, em que ele, portanto, conseguiu descobrir, só à conta dele, desde a África do Sul até à Índia, 10 mil quilómetros, enquanto que anteriormente, no tempo de Infante Henrique, Fernão Gomes, Dom João II, se tinha descoberto 11 mil quilómetros até a África do Sul. Portanto, a viagem de Vasco da Gama fez perto de 25 mil quilómetros, de facto, nas quais os cerca de 150 homens, ou pouco mais de 150 homens, dos quais só 55 é que regressaram. Portanto, foi uma viagem muito dura para se conseguir cumprir o desígnio do rei Dom Manuel. Portanto, isto é a vista da Índia que ele viu, tal como Calicut, que ele viu em 21 de maio de 1498, quando chega à Índia e faz desembarcar um degradado para contactar com a população local. Portanto, a viagem de Lisboa a Calicut, que está aqui em baixo, demorou um pouco mais de 10 meses. Portanto, o Vasco da Gama, também gosto sempre de dizer isto, porque é bem conhecido, porque o Vasco da Gama foi para Calicut, teve em Calicut, ficou em Calicut.
Bem, ela ficou bem em Calicut. Em Calicut havia muitas ondas, muita ondulação. A monção não permitia que ele ficasse a Calicut, e o Samorim, nesse aspecto do rei, o Samorim de Calicut, muito simpaticamente disse ao Vasco da Gama para ele parar, pôr os seus navios aqui nesta baía abrigada todo o ano, sem problemas de monção, que é para a baía de Pandará, que fica a 27 km de norte de Calicut. Isto também em termos de rigor, porque as pessoas foi para Calicut é muito grande, ficou em Calicut. Não ficou em Calicut, não se podia ficar em Calicut porque havia muitas ondas, não podia lá ficar. Foi para aqui. E nós, os meus companheiros, tivemos a ocasião em 97, quando fomos à Índia, de ver que foi aqui que esteve, porque só aqui é que se podia estar. E teve aqui 3 meses, até ver que não conseguia muitos lucros, não conseguia, os muçulmanos opunham-se, portanto não foi assim uma viagem que corresse a 100%, e que esta foi a praia onde ele desembarcou para ir ter com o Calicut, com o Samorim de Calicut, no dia 28 de maio, com mais 13 companheiros, foram de manhãzinha e chegaram ao fim da tarde de Calicut, e aí faz-se a entrevista. Este é o bazar de Calicut, rico em especiarias, os portugueses, finalmente, isto é o percurso todo que se faz, que ele fez e os seus companheiros, desde Pandará, no norte, até Calicut, passando por Rio, por 2 templos que ele pensou que eram templos cristãos, mas que eram templos hindus, não percebeu o que é que se estava a passar, rodeado de uma imensidão, uma multidão de indianos que estavam a descobrir os portugueses, nunca tinham visto portugueses, ficaram todos espantados de ver os portugueses, e este é o famoso quadro do Veloso Salgado da Cidade de Geografia de Lisboa, em que ele disse que era embaixador do rei de Portugal, do grande rei, etc., e que havia 60 anos, isto é, desde o tempo de Infante Henrique, se andava à procura da Índia. Portanto, é o que ele diz, e era o que o Dom Manuel dizia. Portanto, em que ele, como diz o Camões, diz, e que ele não era mais do que um diligente descobridor das terras do Oriente. Portanto, é uma forma humilde de dizer a proeza de Vasco da Gama, que deixou no local um único testemunho, o padrão de Melinda, que foi muito bem recebido, e deixou o testemunho do São Rafael, do navio que foi abandonado ao pé de Mombasa, porque já não havia tripulantes suficientes e só vieram a Bérrio e a São Gabriel e a Bérrio. Isto aqui é uma representação um pouco rigorosa da Armada de Vasco da Gama, mas não interessa. Portanto, o que interessa é que esta relíquia está no Museu de Marinha e é o único testemunho que chegou aqui a Portugal da viagem, porque Vasco da Gama tinha um grande cuidado nesta relíquia, que era do navio de Paulo da Gama, que morreu em Angra do Heroísmo de doença, e ele trazia sempre esta relíquia do São Rafael, sempre com ele. Portanto, esta é a ideia do Dom Manuel, que graças à viagem de Vasco da Gama tem uma nova titulatura, que se utiliza desde 26 de agosto de 1499, muito conhecida, e portanto o Oriente passa a ser bem conhecido, e o Camões, que em 1572 publica os Lusíadas, a primeira imagem de Lisboa, publicada esta do Brownius em 1572, embora seja uma imagem do tempo de Vasco da Gama, 1519 mais ou menos, é mais antiga, mas foi publicada em 1572, na altura dos Lusíadas, com o retrato de 1570 de Camões, verdadeiro, de Fernando Gomes, que era para ser impresso com os Lusíadas, mas não foi, infelizmente, mas felizmente ficou uma cópia desse retrato, que eu penso que é aceitável, verosímil, 1570, quando ele estava a preparar a edição, depois nesse ano de 1570 ter regressado a Lisboa com o Diogo do Couto. Ele regressou a Lisboa depois de ter andado na Índia desde 1553, que ele andava na Índia e ganhou muita experiência também na Índia, em que ele, portanto, o Camões dizia: os portugueses somos do Ocidente, vimos buscando as terras do Oriente, até o encontro entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, no Mosteiro de Jerónimos está o túmulo de Vasco da Gama e de Camões, feitos em 1824, e os ossos de Camões foram colocados em 1898, e neste retrato está o admirável, nesta fachada ocidental, está o admirável retrato de Dom Manuel e de Dona Maria, em 1517, tirados do natural, verdadeiros. Dom Manuel não tinha barbas, Dom Manuel era assim. Portanto, vemos estes túmulos onde nós devemos continuar a homenagear Vasco da Gama e Camões.
Portanto, há aqui algumas ideias que eu penso que se deveriam divulgar, nomeadamente essa ideia de que Vasco da Gama começa uma nova época da idade do mundo. Portanto, agora vou só, então, falar de uma matéria que também daria muito que falar, mas digamos que é uma matéria, digamos assim, menos relevante que a viagem de Vasco da Gama, que deve continuar a ser conhecida, divulgada, devida, estudada, aprofundada, etc., que é, para dar uma ideia, uma ligação a Santarém de Vasco da Gama. Porque esta é a Iluminura de 1534, 10 anos depois de Vasco da Gama ter morrido, e esta é a imagem mais antiga, como sabem, de Santarém, que foi feita também numa Iluminura desse mesmo ano em que foi feita essa imagem de escuro. Ora bem, de acordo com o grande historiador Luciano Cordeiro, que eu cito como grande mestre que é da história de Vasco da Gama, talvez o historiador que mais e melhor tenha escrito sobre Vasco da Gama, entre 1892 e 1898. Ele é um historiador admirável, mas, enfim, como todos nós, podemos ter situações menos seguras. E eu acreditei muito nele, e portanto, ainda acredito um pouco, mas fiquei a ter algumas dúvidas, sobre um pormenor que tem a ver precisamente com o problema de mãe de Vasco da Gama, em que ele diz que Gil Pires de Rezende era pai de um João de Rezende, que era provedor das Valas e Lesírias do Tejo, aqui em Santarém, e teria casado em Santarém com uma Maria Sodré. Desse casamento da Maria Sodré e do João de Rezende, aqui em Santarém, teriam nascido figuras notáveis da família Sodré, que era o caso do Gil Sodré, que acabou por ser o principal filho, depois Brás e Vicente Sodrés, que depois foram ainda em 1502 com Vasco da Gama, e depois a Isabel Sodré, mulher de Estevão da Gama. O Vicente Sodré e o Brás de Sodré seriam muito novinhos, porque deviam ser quase da idade do Vasco da Gama, portanto, e o Estevão da Gama casou com a Isabel Sodré, que era filha deste casal. Bom, Luciano Cordeiro diz, baseado nos genealogistas, só que os genealogistas por vezes são um bocado confusos, não há segurança, não sei o quê, e nós podemos ter algumas dúvidas que assim fosse, portanto, mas eu não aprofundo, não tenho certezas, coloca dúvida, a problematização que deverá ser continuada a aprofundar, porque o Luciano Cordeiro era muito bom e ele baseava-se em fontes boas, mas as fontes genealógicas muitas vezes não são assim tão boas como isso, são muito confusas, contraditórias, etc. E ainda se tem de aprofundar mais a questão dos Rezendes e dos Sodrés em Santarém, para aprofundar melhor. De qualquer maneira, a família Sodré estava bem implantada aqui em Santarém, e a prova disso está em que nessa joia, que é a Capela de Nossa Senhora do Monte, que é uma joia preciosíssima da Idade Média e do Renascimento em Santarém, que está um bocadinho escondida dos olhos da maioria do público, é preciso andar à procura dela para se encontrar. Não sei se está aberta ao público, se não, espero que esteja, às vezes está, outras não está, mas acho que é preciso pedir, não sei, não perguntei, mas de qualquer maneira merece uma visita, que é um edifício admirável, pequenino, mas muito bom, admirável, da Renascença e do medieval. E aí está, na capela mor desta capela, está uma sepultura linda, que é esta fotografia, representada aqui com esta bela espada, com o brasão dos Sodrés, e uma inscrição em que alude que aqui está sepultado, e que faleceu em 25 de agosto de 1500, Duarte Sodré. Duarte Sodré, que era filho de Gil Pires de Rezende, procurador régio e contador em Santarém, e de Inês Sodré. Portanto, tinha o palácio na calçada do Gaião em Santarém, a qual vinha entroncar na calçada da Tamara, portanto, ao sul da Moraria de Santarém, portanto, em sítios localizados. Tinha lá um palácio que existiu, e o Duarte Rezende foi alcaide mor de Tomar e pertencia à Ordem de Cristo, portanto, é uma figura muito importante, como se atesta pela belíssima sepultura. Depois há a hipótese deste Duarte Sodré ser primo da Isabel Sodré,
mãe de Vasco da Gama. Não temos a certeza, porque estas genealogias dos Resendes e dos Sodrés têm sido um pouco polémicas, mas e mais polémica ficou, só que não se tem também ligado muito a este documento. Liga-se porque este documento de 1480 liga-se porque é o documento mais antigo que fala de Vasco da Gama. Portanto, Vasco da Gama, como disse, tinha nascido sempre em 1476, e em 1480 o bispo de Safim foi a Sintes e fez a primeira tonsura para benefícios eclesiásticos a jovenzinhos que moravam lá, e aqui vê-se o conjunto da família toda de Vasco da Gama completa, mais completa que em nenhum outro sítio, porque se menciona que o Vasco da Gama teve um irmão, meio-irmão mais velho, Vasco da Gama, que era filho de Estevão da Gama com uma rapariga antes de ter casado. Depois teve, entre os outros filhos, teve Paulo da Gama, teve João Sodré, teve o Vasco da Gama, o descobridor, e Pedro da Gama. E depois, no fim, ainda teve mais o Aires da Gama, que já não está na lista, porque não devia ter idade para ter a primeira tonsura, e ainda tinha também a filha Teresa da Gama, que não tinha a primeira tonsura. Portanto, dos irmãos João Sodré e Pedro da Gama, tal como do meio-irmão Vasco da Gama, não há mais nenhuma referência, devem ter morrido, com certeza, ou ficaram anónimos, não se conhece. Os outros conhecem-se. E depois, o problema aqui surge porque também o Vicente Sodré, devia ser mais ou menos de idade do Vasco da Gama, que era sobrinho de Isabel Sodré. Ele depois diz neste documento, 1480, ele diz: depois aponta-se Vicente Sodré, dado como filho de João Sodré e de Isabel Serrão, residentes em Lisboa, na paróquia de Santa Maria Madalena. Pelo que Isabel Sodré, irmão de Vicente Sodré, também deveriam ter os mesmos pais, que eram João Sodré e Isabel Serrão. Portanto, o João Sodré podia eventualmente ser João Rezende, poderia haver, às vezes as pessoas não só tinham um nome, podiam ter dois nomes, variava às vezes, não era seguro. Mas de qualquer maneira fica um pouco a suspeita de facto de saber se a mãe de Vasco da Gama seria. De qualquer maneira, os Sodré tinham ligação a Santarém, também teriam ligação a Lisboa, porque geralmente havia sempre, as famílias tinham sempre ligações a várias terras, embora, de facto, os mais importantes Sodrés eram de Santarém. E só, então, para referir, finalmente, só para dar um apanhadozinho de referência, que o Vasco da Gama, como acontecia na Índia, nos portugueses que iam para a Índia, os grandes fidalgos, reuniam-se sempre de familiares. Portanto, os familiares eram o maior apoio que eles tinham nas viagens. E assim, Vasco da Gama, em 1502, vai a segunda vez à Índia com uma grande armada de 20 navios, em que 5 dos navios são postos sob a direção de Vicente Sodré, tio, que devia ter a mesma idade de Vasco da Gama, que ia também com o outro irmão dele, Brás Sodré. Portanto, eles vão numa armada de 5 navios que deviam ser destinada a ficar na Índia para controlar os muçulmanos que havia ali no caminho para o Mar Vermelho, para evitar que os muçulmanos fossem ao Mar Vermelho. Este é muito importante, tem sido pouco referido, praticamente ninguém refere, que este Vicente Sodré era uma espécie de substituto de Vasco da Gama. Para o caso dele morrer, ou para o caso dos navios se perderem, eles deviam obedecer ao Vicente Sodré como se obedecessem ao almirante Vasco da Gama, ao almirante Dom Vasco da Gama. Portanto, isto mostra bem a importância que ele teve. Daqui também, isto é muito importante, um episódio também desagradável, que tem a ver com uma pessoa ligada a Santarém, que é o Pedro Álvares Cabral. O nosso grande Pedro Álvares Cabral, está sepultado na Igreja da Graça. Teria havido um desentendimento com a nomeação para esta grande armada de 1502, porque, teoricamente, Dom Manuel é que deveria ter escolhido o Pedro Álvares Cabral para voltar a mandar uma armada sob o seu comando para a Índia, e não Vasco da Gama. Mas Vasco da Gama impôs-se, e houve aqui segundo parece, não há certeza, mas não há indicações que parece, que o Pedro Álvares Cabral, muito altivo, disse: eu vou outra vez para a Índia, depois de ter lá feito a sua missão
grandiosa em 1501, eu vou lá, mas eu tenho que mandar a armada sozinho. Mas o Dom Manuel disse, não, esta armada vai mandada pelo almirante Vasco da Gama e ele leva 5 navios para ficarem lá a controlar o Mar Vermelho sob o comando dos seus tios, do seu tio Vicente Sodré. O Pedro Álvares Cabral tudo indica que se opôs e praticamente deixou de ter relações com o Dom Manuel. Portanto, veio para Santarém, ficou em Santarém, morreu em 1520 em Santarém, e praticamente não há quase mais relações, ele pertencia à Ordem de Cristo, mas praticamente não há mais sinais de relações, portanto ficou também esquecido. Aliás, o próprio Vasco da Gama, diga-se de passagem, que desde que ele saiu, foi obrigado a sair de Sines em 1507 até ter o título de conde da Vidigueira em 1519, ele também praticamente não teve assim muito boas relações com o Dom Manuel, até que ele chegou mesmo a ameaçar o Dom Manuel e diz, em 1518, ou você dá-me o título de conde, neste caso foi da Vidigueira, ou eu vou-me embora para a Espanha. E o Dom Manuel aí, pronto, teve a negociar com o Duque de Bragança e tal, pronto, deu-lhe a terra, o Vasco da Gama comprou a Vidigueira e o Dom Manuel disse, então, assim, pronto, fica conde da Vidigueira, que ele queria muito ser conde, que era muito importante, e daí que também, às vezes, o Dom Manuel tinha dado tantas recompensas do convencido que às vezes devia ser difícil recompensar toda a gente. De qualquer maneira, essas duas figuras tiveram uma sorte infeliz, apesar de terem sido importantes na política do Dom Manuel para bloquear o Mar Vermelho. Eles foram os primeiros descobridores da costa da Arábia, do sul da Arábia, foram à ilha de Socotorá e andaram ali a explorar desde o Mar Vermelho e na costa da Arábia, só que afundaram-se. Os dois afundaram-se na ilha de Curiamúria. Nesta ilha de Curiamúria, eles andaram aqui na entrada do Mar Vermelho, andaram aqui, depois houve ali uma tempestade. Parece que o Vicente Sodré achava que os indígenas, os nativos, estavam a enganá-los, não havia tempestade nenhuma, mas houve mesmo uma tempestade e afundou-os. Literalmente, houve uma grande infelicidade e morreram ali, neste sítio de Curiamúria, morreram ali. E parece que há poucos anos atrás descobriram lá uns vestígios arqueológicos de Manau, que dizem que terá sido a nau Esmeralda, do Vicente Sodré, em que se fez uma descoberta fantástica, que foi o primeiro astrolábio português, com as armas de Portugal e a esfera armilar do Dom Manuel, que é um astrolábio anterior a 1503, 1502, ou 1500, 1500, 1502, e pronto, quando as pessoas viram isto realmente os astrolábios não eram assim, eram vazios por dentro, não é? Este ainda era um plano, ainda sem ser aberto, como depois passaram a ser. Portanto, isto foi uma grande descoberta. Tem aqui umas graduações, parece, isto foi tirado do mar. Parece que ainda não se tiraram conclusões definitivas sobre isso, mas eu, à partida, admito que o astrolábio é mesmo verdadeiro e é diferente. Portanto, de facto, o Dom Manuel tinha a mania de pôr sempre as armas e a esfera. Depois, nos outros astrolábios não punha, como é evidente, não tinha espaço para pôr. Mas dá a ideia que é um primitivo astrolábio diferente dos outros. Portanto, eu termino com, mais uma vez, o outro túmulo. Mostrei aquele túmulo magnífico do Duarte de Sodré, ligado à família de Santarém, e também uma figura que marcou muito a história de Santarém pela sua presença aqui, que foi o primeiro homem que tocou pela primeira vez os 4 continentes. Portanto, estamos no início. Portanto, primeiro foi da Europa para o Brasil, do Brasil para a África, da África para a Ásia. Portanto, foi o primeiro homem a contactar os 4 cantos do mundo e símbolo da mundialização, tal como Vasco da Gama. Portanto, estamos numa época magnífica, uma época que deve ser evocada, em que os portugueses tiveram protagonismo na história da civilização, e isso não se pode esquecer. E felizmente que tivemos o grande cantor de todos estes feitos, Luís de Camões. Muito obrigado.